No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Vê o juiz agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, é a Santíssima Trindade, né? Que ninguém vai explicar. Não, no princípio o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Isso não temos como explicar. Ele estava no princípio junto de Deus. Jesus. Ele. Jesus. Jesus, se não for, depois a gente vê. Tudo foi feito por ele, Santíssima Trindade, e sem ele nada foi feito. Jesus disse, né? Tudo foi feito por ele, sem ele nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, que somos nós, e nós não a compreendemos. Nós não a compreendemos. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí Jesus veio para o povo dele. Era trevas naquele tempo. Eram trevas naquele tempo. Eram trevas naquele tempo. Deixa eu ver, meu jeito que deu uma câmera aqui. Eram trevas naquele tempo e naquele tempo lá, bora lá. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Eu tenho uma história, uma vivência, né? História não, uma experiência interessante. Todo mundo sabe que eu já fui espírita,
E aí um dia desceu lá algo que era denominado como o demônio, um demônio, porque existem legiões, né? Um demônio. E aí eu, na minha ignorância, amei aquele senhor. E ele disse: eu não preciso do seu amor. Não preciso do seu amor. Talvez aquele senhor quisesse ter uma chance, uma oportunidade de estar aqui na Terra, né? Porque, como a gente vem dizendo, a Terra vem fazendo uma seleção natural, né? Isso é fato. A Terra está quase morta, estão ressuscitando a Terra. Eu encontrei o professor Wilson Sampaio, de filosofia, nos corredores da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. E aí a gente teve uma conversa sobre ateísmo e fé, né? Ateísmo e cristianismo, eu não lembro se era cristianismo, se era fé. E aí foi uma conversa interessante, né? De filosofia, um debate lá. Um pequeno debate. Profundo, um abraço sincero, longo, calor humano. Aí, Wilson, no final da conversa, o Wilson disse assim: como algo assim, mas nada. Vamos lá, como se fosse assim, uma hora você vai, como se fosse assim, uma hora você vai enxergar, tipo isso, uma hora você vai ver. E aí na hora, enfim, na hora eu não disse nada, eu acho. Eu guardei o silêncio. Me recolhi, né? Na minha ignorância. E aí hoje eu digo ao Wilson Sampaio, meu professor de filosofia. Não sei se o Wilson já me deu uma aula, será? Só assim nos corredores? Foi, só nos corredores, gente.
Foi, só nos corredores. Não chegamos na aula, não. Não que eu me lembre. Deu? Acho que não. E aí hoje, professor Wilson Santana, eu lhe digo, se eu, né? Se eu deveria um dia enxergar aquilo que o senhor estava falando, por que não o senhor também não pode enxergar o que eu estou dizendo? Eu acho que eu disse, por que não o senhor enxergar, né? Porque não é só de um lado, né? Não é só, né, você olhar, dizer, se aprofundar, estudar. O senhor, você, lógico, eu tenho 43 anos, como eu dizer, ensinar, porque a gente também aprende, né? Quando a gente é professor, mais do que ensina, a gente aprende mais do que ensina. E aí, estou devolvendo. Aquele mesmo tapa que o senhor me deu naquele dia, eu estou devolvendo agora. O senhor também pode me escutar. O senhor também pode crer em Deus. Também pode crer em Deus. Senhor, um dia você pode enxergar. E agora eu digo, um dia o senhor também pode.